Olá, muito bom dia. Muito bom dia. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a essa live aqui no Facebook do Rafael Bernardes. Meu nome é Vinícius Durbano e a gente está começando agora essa live semanal que acontece todas as quartas-feiras pela manhã, que o tema dessa live é Segurança não é produto. Esse é o nome dela, que é algo que eu gosto sempre de lembrar e que fique bem na sua cabeça. Então, essa é a live semanal que a gente tem aqui. E hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante e que tem muito a ver com uma gestão de operação de segurança, tem muito a ver com cibersegurança e riscos cibernéticos. E essa coisa é a CVSS, vamos dizer assim. Essa é um nome de um método de classificação de severidade e risco de cibersegurança. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Primeiramente, eu queria saber se o áudio está ok, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se está tudo certo por aí. Podem me confirmar. Vamos ver aqui. Vamos ver se alguém me confirma. Vamos chegando aí, galera. Parece que tudo certo. Opa, Daniel, obrigado. Bom, antes de mais nada, vamos lembrar de algo que acontece aqui em todas as lives, que é essa questão do compartilhamento. Vamos compartilhar essa live? Compartilhe essa live aí no seu Facebook, ou compartilhe essa live onde você estiver vendo, e coloque aqui no chat hashtag compartilhado. Isso vai ajudar a disseminar aí e a trazer mais gente que se interessa pelo assunto segurança digital, segurança da informação, para ver esse vídeo com a gente. Legal? Faça a sua parte aí. Tudo certo, Rafael, Daniel, Matheus, o Bernardes aí. Beleza, gente. Bom, primeiramente, é, eu gostaria de lembrar que quando a gente fala sobre segurança, quando a gente fala de segurança digital e segurança da informação aqui nesse canal, a gente sabe muito bem, e eu sei muito bem, que é um processo de aprendizado, é, que a gente está saindo do ambiente de TI, que a gente sim fala de segurança de TI há muito tempo, mas que várias coisas que a gente vai falar sobre segurança são novidades. E não tem problema nisso, tá? Então a ideia é justamente a gente conseguir trazer a nossa realidade de gestão de TI, operação de TI, suporte, serviços gerenciados de TI e colocar o contexto de segurança da informação nesse mundo, porque não são coisas distintas, são coisas complementares. E aí o objetivo dessa live aqui, quando a gente fala aqui toda quarta-feira sobre segurança, é justamente fazer com que você, profissional de TI, amadureça cada vez mais no tema segurança da informação. Tá? Então fique à vontade para colocar suas dúvidas aqui no chat, para entrar em contato comigo depois, falar com o Rafael, dar ideias, sugestões, trazer temas aqui para a gente falar. Se você já, por exemplo, tem alguma dúvida com relação à segurança da informação ou algum desconforto que você sente quando você vai falar com o cliente sobre esse tema, traz aqui que a gente vai sempre trazer o conteúdo que tem a ver com você, tem a ver com o problema que você passa hoje ou com os desafios que você tem, tá? Então não fique acanhado, pergunte mesmo, porque a gente está aqui para responder e para te ajudar, tá bom? É muito importante saber disso. Então, às vezes eu posso começar a falar algumas coisas que, apesar de não serem complexas, mas não estão no seu mundo, e aí você pode ficar meio acanhado. Não, fale, exponha e vamos fazer juntos esse trabalho aí de amadurecimento em segurança da informação. Beleza? Confie em mim, eu confio em você e vamos para cima. Bom, como eu falei, a gente vai falar hoje aqui sobre um tema que é a pontuação que se dá, uma pontuação de severidade que se dá para uma vulnerabilidade que é conhecida ou que é descoberta dentro do ambiente do seu cliente.
tá? Então existe uma pontuação e essa pontuação ela ajuda em vários contextos. Primeiro, quando a gente fala de pontuação, é legal que um exemplo clássico de pontuação é uma régua, né? Quando a gente pega uma régua, vamos pegar aquela régua de 30 centímetros, aquela régua, ela tem ali, começa do zero, 1, 2, 3, 4, 5, até o 30, né? Então, aquilo ali, aquela régua, ela dá para a gente uma possibilidade de mensurar o tamanho de alguma coisa. E ela usa um método de pontuação ali, de centímetro em centímetro, né? E aí a gente tem ali em cada centímetro a divisão ali também de 10 milímetros, né? Que aí vão somados ali, eles vão dar 1 centímetro. Então, quer dizer, a régua é um exemplo clássico de pontuação. E quando a gente fala sempre quando a gente fala de pontuação, é uma forma da gente mensurar as coisas, né? Da gente dar ali um nível para alguma coisa. Então, quando a gente fala de pontuação de severidade, quando a gente fala de pontuação de vulnerabilidade, a gente está querendo descobrir o quão crítico ou quão severo, como o próprio nome severidade diz, está sendo aquela situação dentro de um cenário ou de um contexto específico, né? Então, se a gente for trazer aí para a rede do nosso cliente ou para o ambiente de tecnologia do nosso cliente, a gente está pontuando quais os ambientes, quais os cenários, quais os computadores, quais os ativos, que esse nome é importante a gente ter aí sempre em mente quando a gente fala de segurança, quais são os ativos que são mais críticos e têm um risco maior de segurança. Então, a severidade, esse CVS, que é essa classificação aí que a gente vai falar hoje, ela ajuda a você identificar o risco daquele ativo, o risco de segurança que cada ativo do seu cliente, cada ativo da empresa que você toma conta aí, ela possui, tá? Então você começa a mensurar e ter mais embasamento na questão de segurança da informação. É muito comum, quando a gente fala de segurança de TI, que é o que a gente normalmente está acostumado a ver aí, né, em prestação de serviços e ambientes de TI, você fala de segurança, mas pouco se mensura, pouco se dá pontuação de classificação de risco, por exemplo, ou de severidade. Na verdade, muitas das vezes é tudo baseado em melhores práticas, né? Melhores práticas de mercado, ou baseado em algum framework, ou baseado em. Tem alguma base, né, lá atrás. Muitas vezes o profissional de TI nem sabe qual é essa base, mas tem alguma base. E também uma outra coisa que está relacionado com o que a gente faz de segurança de TI é o que os fabricantes de segurança, os fabricantes de tecnologia também ditam, né? Inclusive, o nome dessa live aqui, Segurança não é um produto, é também um alerta para essa questão de ficar somente olhando o que um fabricante de um produto fala. Eu estou aqui também me posicionando como um fabricante de produto. Então, a gente tem um EcoTrust, que é um produto, uma plataforma, né? Então, também, o que eu falar não é 100% verdade, é uma visão de alguma coisa, é um olhar. Então, considere os olhares, mas também tem embasamento. Procure saber qual é o embasamento daquela melhor prática que está sendo sugerida, tá bom? Por exemplo, se a gente for falar da evolução da segurança de TI, a gente passa, por exemplo, pelos anti-spams, né? Quando começou há uma década aí atrás, pelo menos, até mais, a questão dos anti-spams, porque o spam era uma ameaça que estava em latente, né? Ainda hoje, né? É um desafio. Aí depois você, não sei qual a ordem exatamente, mas lembro, aí veio o antivírus, aí vieram os antivírus um pouco mais avançados, depois vieram os firewalls, aí veio o IDS, IPS. Então a evolução do mercado tem muito a ver também com o amadurecimento das tecnologias que surgem. Perfeito quanto a isso. Tem que estar ligado nisso. Mas a gente também tem que estar ligado e principalmente se basear em mensurações. Por que que você vai colocar
por exemplo, primeiro um antivírus no cliente do que um firewall no cliente? Por que que você vai primeiro fazer uma gestão de vulnerabilidade no cliente do que fazer uma gestão de patch? Porque todos esses exemplos, eles têm muito a ver, normalmente, com a decisão que você toma baseado nas melhores práticas e na percepção que você tem, que é uma experiência positiva, uma experiência que ajuda você a tomar essa decisão, mas precisa ter uma evolução desse cenário. Você precisa ter uma mensuração do risco para aí sim conseguir priorizar quais são as tecnologias, quais são os processos, quais são as pessoas que serão treinadas com relação à segurança da informação. Não basta somente olhar para o mercado, ver o que está sendo praticado e levar para o seu cliente. Você precisa mensurar o risco, mensurar a criticidade. Cada caso é um caso, cada região do Brasil tem uma característica, cada segmento de negócio tem uma característica, um risco, uma criticidade diferente. Então, a mensuração, a pontuação de riscos, e quando a gente fala de segurança, essa mensuração e essa pontuação, ela é extremamente relevante para você conseguir tomar as decisões certas, priorizar os investimentos mais adequados e o melhor e o mais importante talvez, conseguir mostrar para quem assina o cheque, mostrar para quem aprova aquele orçamento, para quem vai dar o ok para você implementar aquilo, o porquê que você está sugerindo A e não B. O porquê que você está sugerindo aquela melhoria. O porquê que você está exigindo um novo recurso. O porquê que você está solicitando um tipo de treinamento. Você vai ter base. Quando você se baseia em risco, você tem mensuração, você consegue aí ter mais facilidade de mostrar e alinhar ali qual que é o risco e, consequentemente, ter um ok, uma aprovação dos seus projetos. Tá? Então, é importante sempre a gente começar a ter mais embasamento em risco, em priorização baseado em severidade, em pontuações. Tem vários tipos de pontuações, vários tipos de métricas, mas é importante essa evolução quando a gente fala desse movimento de gestão de TI, gestão de segurança de TI, para passar para segurança da informação, segurança digital, cibersegurança. É um amadurecimento de visão e a análise de risco e as vulnerabilidades e as severidades de cada ocorrência, elas são importantíssimas nesse processo. Legal? Eu já passei por várias situações onde eu tinha clareza da necessidade do cliente e não consegui provar para ele que ele precisava daquilo. Você com certeza já passou por isso. Quem já passou por isso? Quem já sugeriu alguma coisa para o cliente e o cliente não aceitou e você falou, putz, eu estou falando para o cara não confia e ele não aprovou aquela coisa que você está solicitando. Quem já passou por isso, digita aí no chat aí o número 1 para eu saber se só eu que passei por isso. Digita aí número 1, se você já passou por aquela situação de sugerir alguma melhoria, sugerir alguma coisa de segurança, sugerir até mesmo um backup profissional para o cliente e ele não entender, não aceitar ou simplesmente não querer ir para frente com aquilo. Digita aí o número 1, que eu quero saber. Ou será que isso só eu que passei? É clássico, né, Rafael? Clássico. É clássico e realmente a gente, o que a gente está acostumado acaba virando rotina e o que acontece é que a gente se acostuma. Quando isso acontece muitas vezes, eu tenho certeza que isso acontece, pelo que eu estou vendo os números uns aqui, você se acostuma e esse é o risco. Se você se acostumar com isso, né, e o Rafael Bernardes fala muito disso no seu curso, se você se acostumar com isso, vira o normal. Aí quando vira o normal, ferrou. Aí você não vai nunca mais saber o porquê que você não está tendo aqueles projetos aprovados. Traz para você a responsabilidade. E essa responsabilidade, muitas vezes a gente se cobra muito, mas também a gente não sabe as formas de fazer, né? E a mensuração do risco é uma forma ótima de você usar nessa questão de apresentar propostas de melhoria e conseguir ter um maior nível de aprovação. Tá? Então, estou vendo, muita gente já passou por isso, e é isso mesmo.
não é novidade para ninguém e não é só você, e são em todos os níveis, é do nível mais básico até o nível mais elevado, sempre existe essa dificuldade. Por quê? Precisa estar alinhado, você precisa saber quem é a pessoa que está falando, mas algo que vai te ajudar com isso é essa mensuração de risco, tá? Bom, então, como eu falei, essa classificação, quando a gente fala de vulnerabilidade, né, vamos lembrar o que é vulnerabilidade. A vulnerabilidade é aquela brecha que existe ou num sistema, numa aplicação, num software, ou numa configuração errada, tá? E que ela traz, essa brecha, traz uma possibilidade de uma ameaça existente ou que venha a existir, explore essa vulnerabilidade. Então, quando a gente fala de risco cibernético, a gente sempre tem que ter uma vulnerabilidade e sempre tem que ter uma ameaça. E essas duas coisas, quando elas se encontram, você tem um risco ali, que esse risco ele é mensurado de algumas formas. Tá? O risco ele tem muito a ver também com cada negócio. Às vezes, você tem uma vulnerabilidade alta lá, com severidade alta, você tem uma ameaça bem crítica, só que o risco para aquele ativo, aquele negócio é baixo, porque se parar aquilo não vai acontecer nada. Então tudo isso também é avaliado, mas você tem que identificar, né? Primeiro começar pelas vulnerabilidades. E aí essas vulnerabilidades, vamos entrar só aqui na vulnerabilidade. A gente não vai falar nem de ameaça, a gente vai falar sim dos impactos do risco, mas a gente vai falar da vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela tem ali uma classificação que é dada, que é justamente essa CVS, que esse termo CVS é um termo em inglês, né, que é Common Vulnerability Scoring. Então, esse score é uma pontuação de vulnerabilidade, né, um sistema de pontuação, né, o CVSS, né, Common Vulnerability Scoring System. Então, é um sistema de pontuação de vulnerabilidade e que é usado comumente, e ele tem uma biblioteca ali de severidade. Quando a gente fala de vulnerabilidades, tem uma biblioteca que são as CVEs, né, são as vulnerabilidades comumente exploradas, e aí cada CVE você tem uma severidade de acordo com o risco. Tá? O risco que aquela vulnerabilidade traz, ela recebe uma pontuação. Então, quanto maior a pontuação daquela vulnerabilidade, quer dizer que ela é mais arriscada, ela é mais crítica, certo? Então, ratificando, você tem a vulnerabilidade e essa vulnerabilidade, ela pode ter uma CVS, que é a pontuação daquela vulnerabilidade com relação ao risco que ela tem, tá? E essa CVSS, ela é definida através de um método, ela tem um sistema por trás que ela define ali qual que é a severidade. Não é do nada que uma pessoa X coloca lá a severidade. Fala, ó, vou colocar essa daqui, essa daqui eu estou achando que a severidade é 9. Não, não é do nada. É baseado em alguns parâmetros. E é sobre esses parâmetros que a gente vai falar também, tá? Para vocês verem isso na prática, eu vou abrir aqui uma tela. Vou abrir aqui uma tela do EcoTrust para vocês verem na prática essa CVSS, onde ela aparece numa análise de vulnerabilidade e onde ela influencia no risco cibernético. Tá? Eu vou pegar aqui, então esse daqui é o dashboard do EcoTrust. Eu vou pegar aqui um ativo, que esse ativo aqui é o... Vamos pegar esse ativo aqui, que é esse P, né, um ativo interno, e ele tem aqui, ó, duas ocorrências que a severidade é alta, tá vendo? E quais são os tipos de severidade que você tem aqui? As severidades, elas podem ser alta, média ou baixa, pode ser crítica, se você colocar isso manualmente, e pode ser somente uma ocorrência de informação. Mas basicamente ela se divide em três: alta, média e baixa. Certo? Então vamos pegar essa daqui, ó. Vamos pegar essa vulnerabilidade aqui, que foi detectada na porta 80.
Vamos entrar nela para a gente entender onde que a gente vê essa CVS. Bom, aqui ó, eu consigo ver que atrás dessa porta 80 eu tenho um Microsoft IS 5.0 que possui todas essas vulnerabilidades aqui, essas 7 vulnerabilidades, cada uma de um ano, descoberta em um ano diferente, olha os anos aqui, ó. Mas não é isso que a gente vai ver. E cada uma dessas CVEs, ela tem uma pontuação de CVS. Tá vendo aqui, ó? 9.3, 9, 7.6, 7.6, 6.4, 6.0, 2.6. E como funciona essa classificação aqui? Você vê que tem de 9, tem 2. Ela é dividida basicamente em 3 níveis. Tem 3 níveis de vulnerabilidade CVEs, né? Você tem o primeiro nível, que é o nível baixo. Então, o nível baixo, que por exemplo, essa daqui ó, é nível baixo. Ó. Se a gente entrar nela, vamos entrar nela aqui, ó, essa 2521. Vamos ver. Ela tem um nível baixo. Por quê? Porque ela é 2.6, tá vendo? Ó? De 0 a 3.9, a CVS ela é baixa. Então, quando achar uma ocorrência de CVE, com essa CVE, né, que é uma vulnerabilidade, com a pontuação 2.6, a severidade é baixa. Aí você pode me perguntar, pô, mas aqui ela é baixa, mas por que está alta aqui então a severidade? Aqui no EcoTrust, o que ele faz? Né? Ele traz todas as vulnerabilidades e ele pontua essa ocorrência, esse vetor aqui de risco, com a maior severidade das CVEs que existem relacionadas com ela. Então, se a maior é 9.3, então ele vem aqui e pontua, ó, tá vendo? Olha o score do CVS aqui, ó, 9.3. 9.3 é alto, porque entre 7 e 10 é uma CVSS alta, de severidade alta. Então, só para a gente lembrar, entre 0 e 3.9 é baixa, entre 4 e 6.9 é média, e entre 7 e 10 é alto. Então, aqui como a gente tem 1, 2, 3, 4 altas, ó, nesse caso. Severidade alta, certo? E aí, como que pontua isso, né? O importante dizer, é importante lembrar que essa pontuação, ela influencia diretamente, né? Ela é uma, então se a gente for ver aqui, ó, ela é uma ocorrência de severidade alta, mas tem outra aqui de severidade baixa e tem outra de severidade alta, que aí é por outro motivo. Vamos ver essa daqui, ó. Na porta 5800, vamos entrar, eu tenho uma vulnerabilidade com severidade 10. A pior de todas. Essa aqui tem a ver com o REAL-VNC. A gente até falou já sobre isso, sobre esses sistemas de acesso remoto extremamente vulnerável. Então, ele já tem aqui uma severidade a mais alta possível. Né? E aí você está aqui, ó, CVS 10. Ou seja, aqui a gente pode já saber que existe um grande problema de segurança que deve ser resolvido o mais rápido possível. Legal? Então a CVS, ela vai te ajudar a detectar ali qual o risco de cibersegurança desse ativo, né? E no fim, qual o risco da empresa como um todo. Então, se a gente pegar aqui uma empresa inteira, a gente consegue saber ali o Global Security Rating dela, que é o risco total, e esse risco, essa classificação de risco, se baseia na estatística de ocorrências que tem a ver com as vulnerabilidades encontradas e as CVSs que foram detectadas. E aí você pode me perguntar o seguinte: como que eu consigo saber como foi detectado, como foi classificada essa CVS? Então, por exemplo, essa daqui, ó, média, vamos ver aqui, ó, porta 53. Ó, tem um DNS Mask aqui nessa versão
de Kelly's, que foi detectada aqui 4 vulnerabilidades e a mais severa é de 6.8, por isso que ele deu médio a severidade, né? Lembrando que a classificação de severidade vai de 0 a 3.9 é baixo, entre 4 e 6.9 médio, entre 7 e 10 alto. Para você depois lembrar disso que eu estou falando e quiser saber mais detalhes, eu vou deixar um artigo aqui para você. Esse artigo é um artigo que a gente escreveu lá no blog e que você vai conseguir ver todos esses detalhes que eu estou te falando. Então, vou deixar lá aqui no chat um artigo. Vou abrir o artigo aqui para vocês. Ó. Vamos abrir aqui o artigo para vocês verem que vai ajudá-los. Vamos entrar aqui ó, no blog da EcoIT, tem o que é CVSS. E você vai ver aqui mais detalhes do que eu estou falando. Olha a classificação aqui ó, da CVS. De 0 a 3.9 baixo, de 4 a 6.9 médio, de 7 a 10 alto. E você tem mais detalhes aqui sobre como funciona essa classificação, tá bom? Bom, e aí como que funciona, né? Como que a gente chega, como que chegaram nessa classificação aqui? Essa é uma questão muito comum. Basicamente, se baseia em 3 coisas, tá? Na verdade, uma severidade de vulnerabilidade, ela se baseia ela tem uma base, que é o que dá a pontuação, ela tem uma questão temporal e uma questão ambiental, que também influenciam, mas isso já na parte da análise de segurança. Quando a gente fala da base, que é justamente o que faz com que a pontuação ela exista, você tem uma primeira coisa que é a explorabilidade daquela vulnerabilidade, que na verdade ela avalia o quão fácil é a exploração da vulnerabilidade. Ou seja, quanto mais fácil explorar aquela vulnerabilidade, ou quanto menos trabalhosa for a exploração da vulnerabilidade, maior o perigo. Então ela faz essa avaliação. Veja, já está fazendo um trabalho para você ali de avaliação de qual é o risco. E ela, basicamente, ela verifica qual é o vetor de acesso, qual o vetor que aquela a vulnerabilidade possibilita o acesso. Então, por exemplo, se a gente está falando aqui, esse DNS Mask nessa versão, ele é um vetor que ele é menos crítico também porque se alguma ameaça vier de fora achar esse vetor aqui, se ela estiver fora da rede, provavelmente ela não vai conseguir explorar. Só se for um malware, alguma coisa que já está dentro da sua rede. Agora, se a gente for olhar essa outra aqui que a gente olhou do Real VNC, vamos pegar aqui de novo. Ó, essa do Real VNC, que é na porta 5800, por que ela é 10? Ela é 10, que é a pior de todas, também porque o vetor de acesso ele é muito fácil de ser explorado. Ele é um acesso remoto, né? Então, a partir do momento que você tem isso daqui, você tem uma facilidade enorme de explorar essa vulnerabilidade, mesmo estando fora da rede. Então, o vetor de acesso é algo que se leva em conta quando vai definir a severidade da vulnerabilidade. Outro ponto é a complexidade de acesso. O quão difícil é explorar isso. O outro ponto, e o terceiro, relacionado à explorabilidade, é o nível de privilégio do invasor. Quando ele explora essa vulnerabilidade, qual é o nível de privilégio que ele tem? Então, isso também é o que se leva em conta para determinar ali a severidade. Então, veja, você tem uma base, que é o que o CVSS leva em conta, que basicamente tem 2 pontos. Um desses pontos é a explorabilidade, e essa explorabilidade considera o vetor de acesso, a complexidade do acesso e a autenticação, que tem a ver com o nível de privilégio que aquele invasor terá se ele explorar aquela vulnerabilidade. Legal? E o segundo ponto, além da explorabilidade, é o impacto. Quanto maior for o dano ao sistema ou àquele ambiente que essa vulnerabilidade, quando explorada por uma ameaça, ela traz, maior é a nota.
E isso, né, esse impacto, ele leva em conta aquele tripé de segurança. Aquele tripé que a gente já conhece, né? Que é a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade. Então, tá claro, você tem ali, eu sei que é muita informação, mas vamos lá. Você tem, primeiro, a explorabilidade. Deixa eu colocar aqui para ver vocês. Então, primeiro, a gente tem a explorabilidade, certo? Que é a capacidade que aquela vulnerabilidade, né, ou a possibilidade que aquela vulnerabilidade tem para explorar que a ameaça tem para explorar aquela vulnerabilidade. E ela considera o vetor de acesso. Então, por exemplo, a gente viu lá naquele exemplo no EcoTrust que se o vetor for um vetor interno, ele tende a ser menos severo do que um vetor externo. Né? Se for uma vulnerabilidade no Real VNC, por exemplo, ou num TeamViewer, ou em qualquer questão de acesso remoto, não precisa ser só isso, tá? Pode ser outras coisas. Mas você tem um vetor que ele é facilmente explorado de fora. Isso vai ser considerado para ter a pontuação. Outra coisa é a complexidade de acesso. Qual a dificuldade de acessar aquele vetor? E a outra e terceira, com relação à explorabilidade, é a autenticação. Qual é o nível de privilégio de acesso que aquela vulnerabilidade possibilita? Isso tem a ver com explorabilidade. E aí a segunda coisa é o impacto. Qual é o impacto caso aquela vulnerabilidade seja explorada por alguma ameaça? E aí o impacto vai para aquele tripé de segurança da informação, que é confidencialidade, integridade e disponibilidade. Confidencialidade tem a ver com algum dado que não pode ser vazado. Então isso tem tudo a ver com vazamento de dados, isso tem tudo a ver com Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você olha e entende a CVSS, você começa a falar de vetor de risco de vazamento de dados também. E você começa a falar de impactos desses vazamentos. Você entendeu que é uma coisa técnica, um detalhe que pode ser grande dependendo do contexto que você coloca. Então, a primeira é a confidencialidade. A segunda é a integridade. Então, a integridade é se aquela vulnerabilidade, quando explorada, ela vai ferir a integridade, vai impactar na integridade daquele ambiente. E a integridade é você perder a confiança naqueles dados, ou naquele sistema, ou naquela base, naquele banco de dados. Então, a integridade, se ela for ferida, ferrou, né? Você consegue colocar alguma coisa ali, ou você consegue tirar algum dado, você perde a integridade da informação ali. E a terceira é a continuidade, que tem a ver com que é a disponibilidade, né? Que tem a ver com a continuidade de negócio, que tem a ver com você, se essa vulnerabilidade for explorada por uma ameaça, você vai perder a continuidade, que inclusive o Bernardes aí, ele é especialista em continuidade de negócio, né? Em disaster recovery, esse negócio. Então, se essa vulnerabilidade for explorada, você vai ter aí essa questão da perda, né, da disponibilidade. E aí você para o servidor, para o sistema, para o ambiente, e aí você tem impactos no negócio. Legal? Então, essas coisas, explorabilidade, impacto, com esses detalhamentos que eu passei, são as duas principais coisas que definem a severidade, né, que é aquela baixa, média ou alta. E aí, com isso, você consegue destrinchar em risco de negócio, em risco inclusive, qualitativo, para você entender qual é ali o impacto no negócio, perda de dinheiro, improdutividade, você consegue vincular com riscos de negócio e aí ter cada vez mais um cenário próximo, né? O TI alinhado ao negócio, segurança da informação de forma estratégica. Legal? Faz sentido aí? Foi muita coisa? Bom, uma notícia boa é que você consegue usar aí o EcoTrust, por exemplo, para te ajudar. Tá? Então, se você, aquela tela que a gente viu ali, a severidade, as ocorrências, o risco, o Global Security Rating, aquela é a plataforma da EcoIT que você pode contratar através de uma assinatura e conseguir fazer esses scans de vulnerabilidade
dentro do ambiente do seu cliente, em alvos externos e externos, para que você consiga aí fazer uma gestão de risco e vulnerabilidade. E a parte de severidade, de CVS, vai estar ali dentro. Ele vai te ajudar, inclusive, a explicar e a colocar na sua operação esse cenário. Legal? Então, se você quiser saber mais aí, eu vou compartilhar aqui no chat um link que você pode ter uma demonstração do EcoTrust completa aí, tá bom? E vou colocar também um link do artigo para vocês entrarem lá e verem mais detalhes sobre o que é CVS. Quem quiser ver o artigo completo sobre CVSS, entre no link aqui. Ó o Rafael aí, ó, digitando. Rafael, que eu que escrevi, né, Rafa? Bom, vamos ver aqui se tem. E aí, ó, digite aí no chat se você tem alguma questão, alguma dúvida com relação a o que a gente falou aqui, para que a gente já responda aqui ao vivo, tá bom? Vamos ver aqui. Bom, vamos ver os comentários. Luciano Paiva, Vinícius, tem algum software free para executar escaneamento de vulnerabilidade de rede, para análise dos servidores e estação de trabalho? Luciano, eu não conheço nenhum free. Você tem algumas formas de fazer o scan. Por exemplo, se você usar o Nmap, por exemplo, do Linux, você tem lá nmap.org. Nmap.org, você consegue criar um servidor de execução de scan pelo Nmap e você consegue detectar várias coisas. Só que é complexo, mas é free, você consegue fazer aí. No EcoTrust, que é a nossa plataforma, você já tem isso com usuário e senha. Então você contrata, entra lá, loga com seu usuário e senha, seleciona qual que é o seu alvo interno, que são as máquinas do cliente, ou os servidores, ou o IP do cliente, do link, site, link da URL, a nuvem do cliente, e aí você faz tudo lá muito fácil, com 2 cliques, você faz um scan. Agora, se você quiser fazer de uma forma manual, você pode subir um servidor de Nmap aí, aprender os comandos lá, que no próprio Nmap, né, escreve .org, você tem toda a instrução, é open source e você pode executar, tá? Mas de certa forma vai dar um trabalhinho bom aí. Agora, se você quiser mais fácil, o EcoTrust faz isso, tá? Daniel, Vinícius, gostaria de mais informações sobre o EcoTrust para oferecer para meus clientes. Pode tratar direto comigo, Daniel. Quem quiser saber mais sobre a EcoTrust, eu vou dar aqui meu e-mail. Aqui, ecoit.com.br. Pode mandar um e-mail para mim aí para saber mais detalhes sobre o EcoTrust. E quem já quiser assistir uma demonstração, hoje eu vou fazer uma demonstração à noite. E tem outras datas lá também programadas que eu vou fazer. Tem um link que você se inscreve e vai receber ali você vai receber ali a URL onde eu vou apresentar ao vivo o EcoTrust, tá? Para ver a demonstração completa do EcoTrust, se inscreva aqui, tá bom? Mas lembrando que, independente da plataforma que você usa, igual eu falei mais cedo, tá? Você precisa entender e você precisa considerar que você precisa mensurar o risco e saber quais são as vulnerabilidades que você possui dentro do seu cliente. Essa mensuração vai dar condições de você direcionar a priorização de investimento em segurança e etc. Tá? O EcoTrust é uma ferramenta, existem outras também, mas é importante você sempre estar orientado e embasado em risco. Coloque isso na sua cabeça, não somente as melhores práticas. Considere sempre qual o risco. Mesmo que você faça uma classificação de risco de uma forma manual, né, você pode aí buscar
classificação de risco, gestão de risco, se você se aprofundar um pouco em gestão de risco, você vai ver que existem algumas métricas de risco que você pode, com o que você já tem no seu cliente, começar a mensurar. E aí você vai amadurecendo essa questão e fazendo os vínculos com segurança, tá? Dúvida do Daniel, excelente. Pode ocorrer de ser apresentada uma vulnerabilidade que ainda não tenha correção por parte do fabricante? Caso sim, o que recomenda fazer nesse cenário? É totalmente possível, Daniel. Na verdade, quando você faz uma gestão de vulnerabilidade, você começa a mapear vulnerabilidades que já são conhecidas e que não necessariamente têm uma solução. Quando você detecta a vulnerabilidade, é importante para você mesmo, às vezes, definir qual que é o plano de ação para você mitigar aquele risco. Então, detectou a vulnerabilidade, você vai entender, porque quando existe a vulnerabilidade, já se sabe ali qual que é a CVS e qual é, assim, o seu risco e como que é explorada a vulnerabilidade. A partir daquele momento, você com o conhecimento técnico que você tem, ou que você busque ajuda, você determinar qual o plano de ação para você resolver aquela vulnerabilidade, mesmo que não tenha um patch, por exemplo. E esse é o grande lance da gestão de vulnerabilidade, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tem ali uma... Vamos pegar aqui o Real VNC. Você tem um VNC que está ali vulnerável. Não necessariamente a Real VNC lançou um patch de correção. O que você vai fazer para resolver aquela questão? Uma situação drástica e que já vai resolver 100% é você desinstalar aquela aplicação. Ah, e se for um sistema operacional? Pô, se for um sistema operacional, vamos supor, em fábrica, indústria, tem muito de máquinas muito antigas, sistemas operacionais antigos, que o sistema da fábrica só funciona com ele. Pô, se você já detectou a vulnerabilidade ali, às vezes você tem a correção, mas você não pode aplicar a correção, porque senão o sistema pode parar. E aí qual a alternativa? A remediação para mitigar aquele risco é você, por exemplo, isolar aquela máquina, criar uma VLAN separada daquela máquina. Entendeu? Então, a tratativa, a remediação de ocorrências de vulnerabilidades, não necessariamente elas estão vinculadas à solução que o fabricante dá. A questão é você detectar e criar um plano de ação para que aquilo não se torne um risco para o seu ambiente ali. Respondi sua pergunta? Certo? Bom, eu me coloco à disposição para a gente falar mais sobre isso. E, como eu falei, sempre tragam sempre novas demandas, novos temas que você queira que a gente fale aqui. Traz essas dúvidas como sugestão. Se você digitar aqui uma sugestão ou lá no grupo do Rafael ou aqui no Facebook, eu vou conseguir receber, o Rafael vai me passar essa sugestão e aí eu crio um conteúdo, disponibilizo um conteúdo aí. Se eu não souber sobre o assunto, não tiver conhecimento, eu trago algum convidado para a gente falar sobre esse assunto, tá? Mas sugiram que é muito importante ter o feedback de vocês e saber qual que é a dor e a necessidade que vocês têm no dia a dia, tá bom? Bom, gente, eu gostei muito do papo de hoje. Já vi aqui que respondeu. Legal, Daniel. Gostei muito. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tenha levantado um alerta aí para vocês e fico à disposição caso vocês queiram falar mais sobre isso. Muito obrigado pela presença e até a próxima quarta que vem, pela manhã. Próximo das 11h30 a gente está entrando aqui ao vivo, tá bom? Então, obrigado e até a próxima. Valeu!